Olá, gente, tudo bem? Vou fazer aqui uma análise crítica a respeito do vídeo do Henri Bugalho sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro falando sobre o novo AI-5, tá? E eu acho que assim, essa narrativa do Henri Bugalho é uma narrativa cheia de equívocos, cheia de erros, né? E eu vou explicar o porquê, né? É lógico, é evidente que o Bolsonaro, que seus filhos são favoráveis à ditadura militar e tudo mais. Essa não é essa a questão, né? Agora, quando a gente está falando de um endurecimento de um regime, a gente não está falando de uma decisão de um presidentezinho fantoche como o Bolsonaro, né? A gente tem que analisar essa questão sobre uma perspectiva maior. O que é que vem acontecendo na América Latina? Por que que isso tudo vem acontecendo na América Latina, essa convulsão social, né? E a explicação para isso se dá por conta das crises, da grande crise do grande capital, né, que ocorre aí no centro do capitalismo, nos Estados Unidos, na Europa. E com isso, o que eles fazem é endurecer o regime, é aumentar a exploração dos países de capitalismo periférico, como é o caso da América Latina. Então são dados ali golpes brancos, como foi dado no Brasil, como outros golpes, né, mais duros, como tentaram dar na Venezuela, justamente por eles não aceitarem as imposições dos Estados Unidos e da OEA, dessa porra toda. Ou seja, gente, é uma questão que está ligada às questões econômicas do sistema capitalista. E não é uma coisa que dá para você entender, o Bolsonaro quer dar um golpe e por isso ele vai dar um golpe. Não é o Bolsonaro, você não deve personificar a coisa. A coisa não é personificada. Então o que é que a gente vê na realidade, né? Tem ali essa crise social que é gerada pelo neoliberalismo, né? Na Argentina, no Brasil, no Chile, no Equador, em todos esses países, cada um ali ao seu modo, como foi implantado, mas enfim, em todos esses países são implantado isso de algum modo para poder favorecer o capital central, né, para poder levar as riquezas desses países para lá, privatizações, retiradas de direitos sociais, enfim, é feito esse acordo entre essas elites locais com esse grande capital, né? Então há essa evasão aí de divisas, essa retirada aí de riqueza desses países para o capitalismo central. E é essa a explicação de tudo que está acontecendo. Porque há um desrespeito ali, tanto dessas democracias, né? Quer dizer, não é aceita a vontade popular de colocar um governo que tem ali pautas sociais, ampliem os direitos sociais, um estado de bem-estar social. Não, são colocados ali impositivamente pessoas, né, ou que são eleitas, que a população é iludida e acaba votando nelas, mas geralmente por golpes, como foi no Brasil e tal, colocado, ou então não é como no Equador foi feito, né, onde as pessoas elegeram um cara que tinha pensando que o cara era um cara de esquerda, e quando o cara chegou no poder, adotou todo esse regime neoliberal, e as pessoas não aceitaram. Então é por isso que tem essa convulsão social, porque é um governo antipopular, um governo que está agindo contra a sua nação, contra o seu povo, né? Então não está havendo soberania popular, soberania da vontade desses povos na sua democracia. Então não é uma democracia verdadeira. Então é por isso que tem essa convulsão social. Então não vai ser uma coisa que vai ser o Bolsonaro que vai decidir. O Bolsonaro não tem esse poder todo. Pelo contrário, se eles quiserem, eles tiram o Bolsonaro rapidamente, facilmente. Coisa mais fácil que tem, eles tiraram o Bolsonaro do poder. Agora, se eles acharem conveniente que o Bolsonaro continue e coloque um regime repressor para poder explorar mais o Brasil e a população brasileira, aí sim. Então, não tem como a gente ficar personificando esse problema. Então, essa narrativa do Henri de ficar tentando personificar a coisa é uma narrativa totalmente equivocada.
Sabe, não adiantaria tirar o Bolsonaro e colocar um neoliberal, por exemplo. O que iria acontecer? O cara iria implantar as medidas e se o povo se insurgisse contra isso, ele iria reprimir, como está acontecendo no Chile. O cara lá no Chile era um cara que nem o Bolsonaro? Eu acho que não, nesse sentido de pró-ditadura militar, essas coisas, né? Não, era um neoliberal. Só que é isso que é o neoliberalismo. Quando o neoliberalismo adota medidas e a população se insurge contra essas medidas, ele reprime a população de modo ditatorial. É isso. O problema é que esse pessoal quer diferenciar, acha que não tem nada a ver o neoliberalismo com ditaduras, sendo que as ditaduras, como aconteceu, as ditaduras militares, historicamente, na América Latina, foram ditaduras financiadas e projetadas pelos Estados Unidos a interesse econômico e político dos Estados Unidos. Porra! Do mesmo jeito como vem sendo adotado esses modelos. Todo esse modelo que vem sendo adotado, neoliberal, é favorável a eles. E é por isso que é adotado. É porque é favorável ao grande capital. Então o Henry ele cria uma narrativa que quer personificar o problema. O problema é o Bolsonaro, que é um ditador, quer ser ditador, não sei o que. Tem isso também? Tem. Mas não é essa a grande questão. Não é isso. Aí ele vem falar em uma monarquia bolsonarista, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, gente, é exatamente o que eu estou falando aqui. Uma criação de uma narrativa onde o Bolsonaro é o grande monstro. E é claro que eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro. Entendam, pelo amor de Deus. É claro que o Bolsonaro é um filho da puta. É um monstro, é um filho da puta mesmo. Agora, gente, não é só o Bolsonaro o problema. Tirar o Bolsonaro, ou achar que não, o problema é o Bolsonaro que vai fazer uma ditadura, vai colocar os filhos depois. Se isso for do interesse da grande elite global, sim, vai fazer isso. Se for interesse do grande capital, isso pode ser que tenha isso. Eu acho que não. Acho que não. Acho que eles não querem essa monarquia bolsonarista, vamos dizer assim, quase uma monarquia, né? Que seria uma passar de pai para filho e tal. Essa ideia vem é uma ideia da monarquia, né? Essa ideia de passar o poder de pai para filhos. Enfim. Mas o que se percebe nessa narrativa dele é como se ele estivesse dizendo que o grande problema, a única coisa, é o Bolsonaro. E não é. O Henry fala outra bobagem. Olha para ver como a narrativa dele é sem noção. Ele diz, não precisa que o exército aprove isso. É preciso que algumas centenas de soldados aprovem e façam isso. Tem lógica isso, gente? Quer dizer, vamos supor que o exército seja totalmente contra, todas as instituições sejam contra, e você tenha 100 soldados, 1000 soldados favoráveis ao Bolsonaro e vão fazer isso. Tem lógica isso? Não. Os outros ficando contra, né? Majoritariamente, principalmente a grande cúpula militar, que os militares, a maior parte dos militares, eles tendem a seguir, né? Eles são doutrinados, vamos dizer assim, a seguir as lideranças, ou seja, tiver a grande cúpula militar for contrária a esse golpe do Bolsonaro, como ele vem falando, é claro que eles não vão fazer. Principalmente se tiver 1000 favoráveis, já vai ter 1 milhão, não sei lá, 500 mil, 100 mil contra. Faz sentido achar que eles vão conseguir dar esse golpe? Claro que não. Se eles conseguirem dar esse golpe, vai ser porque a elite global apoia esse golpe. A elite do capital, do grande capital, apoia esse golpe. Não vai ser porque uma meia dúzia, ou centenas, ou 1000 soldados são favoráveis a isso. Sabe que ideia boba, romantizada da coisa. Parece que ele caiu nessa ficção bolsonarista, né? Sem noção mesmo. Veja, o Henry fala sobre essa possibilidade que ele colocou e tal. Eu não tiro essa possibilidade. Realmente, se houver ali uma radicalização da esquerda, se o povo for pra rua, se houver uma convulsão social, pode ser que haja uma ditadura militar? Sim, pode ser. Agora, não vai ser porque o Bolsonaro o Bolsonaro é um líder militar e vai... Não. Ela é atrelada, ela é favorável ao golpe no Brasil. Porque ela é atrelada dos Estados Unidos.
Então é por isso que pode ser que haja um golpe no Brasil. Não é por causa do Bolsonaro. Não é por causa de uma questão estrutural muito maior do que ele. Pegando aqui o exemplo, por exemplo, do golpe que teve em 64, é por causa que aquele militar lá, é por causa que aquele cara que se tornou presidente na época. Se eu não me engano, foi o Castelo Branco, o primeiro, né, militar que chegou ao poder naquela época. Acho que foi ele. Foi porque o Castelo Branco queria isso? Foi ele que fez isso tudo? Não. É uma questão estrutural muito maior. Então, assim, o Henry, ele cria uma narrativa totalmente simplista da coisa, totalmente ilusória, personificando o problema. Então, assim, é realmente uma narrativa que eu acho que não faz o menor sentido. Então, gente, se a gente acompanha, na verdade, o canal do Henry Bugalho nos últimos tempos, nos últimos anos, o que a gente observa é sempre uma narrativa unicamente contra o conservadorismo, né? Essa questão evangélica, essa questão do Bolsonaro, dessa repressão, dessa questão assim, ignorando completamente as questões econômicas, geopolíticas que estão por trás de tudo isso que vem acontecendo, né? O que colocou o Bolsonaro no poder? O que foi aconteceu? Um ataque massivo, né, da mídia brasileira, principalmente, ao maior partido, né, não só a mídia, mas todas as instituições brasileiras, ao maior partido de centro-esquerda que o país tinha, que era o PT, né, que culminou no impeachment, né, no golpe no Brasil e na prisão de Lula, né, enfraquecendo assim o único partido que podia bater de frente com um partido que tivesse todo aquele apoio, né, dos Estados Unidos, aquele apoio financeiro de grandes grupos aí. Steve Bannon, a gente viu que agiu decisivamente nas eleições brasileiras, né, que demonstram um apoio ali de uma camada muito forte dos Estados Unidos, né, principalmente do partido do Trump. Então, como eu disse desde o início aqui do vídeo, não se pode personificar o problema, achar que o problema é unicamente o Bolsonaro ou o neoconservadorismo. O que está realmente por trás de tudo isso é um plano econômico de exploração maior do Brasil, né? E a gente vê isso nas aprovações aí que tiveram, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência agora, privatizações, que é o que também ocorreu nos outros países da América Latina. Então você vê que o Henry Bugalho, em momento nenhum, ele toca nesses pontos. Em momento nenhum. Então é uma narrativa completamente errada, equivocada, simplista demais. Simplista. Ele acha que o problema é de ordem moral, que essa é a narrativa que é construída, né, pelo bolsonarismo. O bolsonarismo utiliza-se dessa questão moral para conseguir o voto e conseguir apoio das camadas populares, que é assim que o fascismo age. Porém, as medidas, as pautas que o Bolsonaro adota são pautas que são favoráveis ao grande capital, né? Que são contra o nosso país. Então, a grande questão são as questões econômicas. É isso que é esse o grande interesse que tem. É por isso que o Bolsonaro não cai, porque o Bolsonaro faz tudo que eles querem. Pode até cair, mas mantendo o mesmo modelo. O que eles querem é manter esse modelo. Não importa se é um Bolsonaro, ou se é um Mourão, ou se é um Temer, como estava no início, ou se é um Dória, enfim. Não importa muito isso para eles. O que importa é que seja alguém que seja razoavelmente aceito ali, mais ou menos, pela população, e mantenha essa ilusão aí nas pessoas. Então o problema não é de uma ordem moral, essencialmente falando. O problema é de ordem econômica, social. Esses países vieram à insurreição, os países da América Latina, por conta de questões sociais, por conta de questões econômicas. Não é por questão moral.
Então, assim, realmente é uma narrativa que não cola, sabe? Não cola mesmo, Henri Bugalho. É por isso que eu não gosto muito desses canais da resistência, sabe? Principalmente o Henri Bugalho. Não somente ele, acho que todos os outros basicamente entram nessa onda aí de atrelar tudo somente à questão do neoconservadorismo. Não tocam em pautas econômicas. Tanto porque não querem desagradar o pessoal neoliberal, pessoas assim, da direita, da centro-direita, e também, né, porque não sabem, talvez, ou eles não entendem realmente a questão. Uma das duas coisas, ou as duas coisas juntas, né? Então é isso, gente. Eu vou terminar por aqui, porque eu acho que esse é o grande ponto que eu queria tocar em relação ao vídeo do Henri Bugalho. Então, é claro que ele fala algumas coisas que são verdade, vai falar algumas questões históricas, vai falar aquelas coisas, tudo que a gente já sabe sobre o Bolsonaro, sobre o neoconservadorismo, enfim. Mas essa é uma narrativa simplista e uma narrativa que não chega aos grandes pontos da questão. E logo, tá errada, né? Redundante, não tem sentido a gente ficar somente levantando esses pontos aí. O grande problema é de uma ordem econômica, é um problema geopolítico. Está muito distante do que essa narrativa simplista que o senhor Henri Bugalho vem adotando. E ele tem tanta certeza que ele diz, eu já falei sobre isso várias vezes, falar de novo. Como se, tipo, ele tivesse uma certeza absoluta que é só isso mesmo. Que é isso. Não, é só isso aqui e pronto. Não tem outro problema. Eu já sei o que é. O problema é o neoconservadorismo, é o Bolsonaro. Como se o Bolsonaro tivesse superpoderes, né? Então é isso, gente. Vou terminar por aqui porque acho que eu já falei demais. Obrigado a todos e até mais.